Queridos irmãos e irmãs, graça e paz em Cristo nosso Senhor. Nós vamos para mais uma devocional. Deus tem nos proporcionado esta bênção, este privilégio de todos os dias da semana, de segunda a sexta, nós estudarmos, juntos. Isso é bênção do céu. Eu gostaria que hoje nós iniciássemos, irmãos, cantando um hino que fala do dia do Senhor, quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Vamos cantar, irmãos, todos juntos? Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Amém. Graças a Deus. Vamos orar nesse momento? Feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, muito obrigado, ó Deus, pela tua boa mão sobre nós, porque mesmo rodeados de tribulações, de dias fora do normal, de situações inesperadas, ó Deus, nós vemos no meio disso tudo, no meio dos problemas, que o Senhor está presente, que o Senhor nos mostra a direção, que mesmo nas lutas, ó Deus, o Senhor não nos desampara. Obrigado, ó Deus, obrigado. Nós, ó Deus, agora queremos abrir a tua palavra, ler, queremos refletir nela, que o Deus, o teu Espírito, que em nós habita, abra o nosso entendimento, nos dando esta expectativa de receber, ó Deus, o teu recado nesta noite. Uma expectativa que também, ó Deus, é com referência à volta do Senhor. Como acabamos de cantar, nós, ó Deus, pela graça de Jesus, estaremos lá no dia do Senhor e estaremos para sempre contigo. Glórias sejam dadas ao teu nome. É a nossa oração, Pai, e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Pouco lemos, deveríamos ler mais o livro, a profecia de Daniel. E nós vamos ler no livro de Daniel, capítulo 7, apenas 2 versículos. Daniel 7, 13 e 14. Livro do profeta Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14, palavra do nosso Deus que nos diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio
e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Repare nesse verso 14, uma profecia dada por Deus ao profeta Daniel, falando a respeito de Cristo, irmãos, a respeito do Messias, que foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que todos o servissem. E o domínio dele seria eterno, o reino dele jamais seria destruído. Muito bem, irmão e irmã, nós, irmãos, temos hoje esse tema para estudar. Que história é essa de reino? Esse é o nosso tema, não é? O conceito de reino é essencial na Bíblia e é essencial para entendermos a doutrina das últimas coisas, os tempos do fim. De modo que, se nós não entendermos muito bem essa dinâmica de reino de Deus apresentada na Bíblia, nós não vamos entender e viver de fato o que significa viver como um servo de Deus nos últimos dias, nos tempos do fim. No centro da mensagem do Antigo Testamento, irmãos, está a esperança do reino de Deus. E em Cristo, é óbvio, em Jesus de Nazaré, está o cumprimento disso, pelo menos o cumprimento inicial dessa expectativa. O Jesus que veio à terra, o Senhor nosso Deus, encarnado ali, através de Cristo, nele existe então esse cumprimento inicial da expectativa do reino de Deus. A inauguração do reino mediante Cristo, a pessoa do Messias, pode ser vista, irmãos, nos evangelhos, através dos sinais que provam a sua presença. Mas, apesar disso, ainda aguardamos a sua instauração plena, que se dará no último dos últimos dias, né? No dia do Senhor, no dia de Deus, como diz o apóstolo Pedro. Anthony Huckman, um comentarista bíblico, escritor evangélico, ele escreve dizendo que nós compartilhamos de suas bênçãos, das bênçãos do reino, mas ainda aguardamos a sua vitória total. Nós agradecemos a Deus por ter nos trazido para o reino do Filho que Ele ama, mas ainda continuamos a orar, venha o teu reino. Então é nesse sentido que nós vamos perceber, ao estudar esse tema hoje, que nós devemos conceber o reino de Deus tanto num aspecto presente, já valendo, já inaugurado, como também num aspecto futuro, né? Embora o conceito do reino de Deus, ou de reino de Deus, seja amplo e claramente trabalhado nos ensinos de Jesus, esse tema de reino, irmãos, não é novidade do Novo Testamento, mas é visto amplamente também em toda a Bíblia e também no Antigo Testamento. É curioso isso. Na verdade, o ensino de Cristo sobre o reino é melhor compreendido até quando nós assumimos como pano de fundo a instrução do Velho Testamento, do Antigo Testamento sobre o tema. Para aqueles que não estão familiarizados com essa questão de Novo Testamento e Antigo Testamento, cabe aqui lembrarmos que nós temos a primeira parte da Bíblia. A Bíblia é dividida em duas grandes partes, né? A primeira grande parte é chamada de Velho ou Antigo Testamento, tudo o que aconteceu antes da vinda de Cristo. E a segunda grande parte da Bíblia é chamada de Novo Testamento, que começa com os evangelhos, que são biografias de Cristo, né? E depois o livro histórico de Atos, contando o início da igreja, as cartas dos apóstolos, enfim, terminando com o livro do Apocalipse. Então, duas grandes divisões: o antes de Cristo, Velho Testamento, e o depois de Cristo, Novo Testamento. Muito bem, estou dizendo aqui, portanto, que já no Antigo Testamento, antes de Cristo, esse conceito de reino era muito trabalhado e exposto até. E nós precisamos agora lembrar, irmãos, que história é essa de reino? É o nosso tema, o tema de hoje. Você já parou para pensar que nós cantamos muito sobre Deus
sendo o rei. Tu és o rei, ó rei sublime em majestade e glória, né? Reina em mim, nós cantamos, não é? Nós falamos muito do reino de Deus, até oramos, reproduzindo as palavras da oração do Senhor, a oração dominical. O Pai Nosso, venha o teu reino. Que história é essa de reino? Bom, Deus é frequentemente chamado de rei, tanto de Israel, como rei também de toda a terra. Só que devido à rebelião da humanidade em pecado, devido ao desejo de autonomia, né, de cada um de nós, o senhorio de Deus era geralmente reconhecido no Velho Testamento apenas em Israel, a nação a quem Deus escolheu se revelar e a partir dessa nação se revelar a todos, né? Mas mesmo no Antigo Testamento, alguns gentios creram no Deus vivo. Você deve se lembrar disso. Foi o caso de Jetro, sogro de Moisés, foi o caso de Ruth, de Raabe também, mas a aliança foi feita com Israel. E por causa disso, irmãos, os profetas ansiavam pelo dia em que o reinado de Deus pudesse ser experimentado não apenas ali em Israel e pelos israelitas, mas também ser experimentado pelo mundo afora, pelo mundo inteiro. A Bíblia nos ensina que Deus haveria de governar sobre as nações mediante o seu ungido, mediante o Messias. Isaías, por exemplo, profetizou sobre isso, profetizou sobre um menino que nasceria e disse que o governo estaria sobre os seus ombros. Olha que interessante. É a figura do reino ali. O governo sobre os ombros daquele que viria, e o nome dele seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E ele prossegue dizendo, a fim de que aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. Essas palavras, irmãos, ecoaram nos lábios do anjo Gabriel também, quando predisse o nascimento de Jesus a Maria. Está ali registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Em Daniel, capítulo 2, no livro que nós lemos, mas antes, um pouco, no capítulo 2, nós lemos o seguinte, que o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Capítulo 2, verso 44 do livro de Daniel. Esse reino como que quebraria todos os outros reinos em pedaços e seria um reino que permaneceria para sempre, não é? Daniel tem então a visão de alguém como um filho do homem, vê que a ele foi dado domínio, o texto que lemos, foi a ele dado a glória, o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem, o seu domínio sendo eterno e não passaria para outro, e o reino dele jamais seria destruído. É por causa disso, irmãos, que Daniel prediz não apenas a vinda de um reino futuro, mas ele conjuga esse reino com a vinda do Redentor, a quem ele descreve como filho do homem, né? Essa expressão filho do homem é muito usada no Novo Testamento, para se referir ao próprio Cristo. Era uma aplicação clara à vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus, quando esse título foi colocado em Cristo. Cristo era o Messias prometido. No Salmo 2 também nós lemos sobre o Rei divino que habita nos céus. Lemos também sobre um rei humano, messiânico, por meio de quem o Rei divino governa a terra. É dito ali no Salmo 2, verso 6, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então, quando nos voltamos para o ensino do Novo Testamento, irmãos, os dois reis, divino e humano, se tornam um só, apontam para Cristo. Jesus é o Rei divino e é o Rei humano, o Rei messiânico. Se Deus é o único Rei, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e se Jesus ostenta esse mesmo título, não é? Que nós vemos no Novo Testamento, em muitos textos ali, logo, Jesus é o Rei divino, como também o Rei
humano. Vamos lembrar que Cristo é Deus, o Deus homem, não é? 100% Deus, nunca deixou de o ser, 100% homem. Então o reino de Deus foi central na pregação de Jesus, no ensino dos apóstolos, já no início dos evangelhos. Nós ouvimos João Batista, você deve se lembrar, clamando sobre o reino, falando e pregando sobre o reino, ao dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Veja como essa ideia, esse conceito de reino permeia toda a Bíblia, não é? E é interessante pensarmos sobre isso, irmãos. Nos tempos antigos era muito comum, quando um rei se dirigia a uma cidade, ele enviava um emissário, um mensageiro à sua frente, para remover todos os empecilhos burocráticos, por assim dizer, e tirar todos os empecilhos diplomáticos também, as dificuldades do caminho de qualquer outra natureza, a fim de que quando o rei chegasse, ele pudesse fazê-lo em tranquilidade, né? João Batista é esse emissário, não é? Ele é enviado para preparar o caminho do Senhor. É dito ali no Evangelho de Mateus, capítulo 11, por exemplo. Ele veio para preparar o caminho do rei tão sonhado, tão esperado, o rei prometido, o Messias. E João Batista viu em 2 atos a missão daquele que haveria de vir, logo na sequência dele, né? Primeiro, ele faria a separação daqueles que se arrependessem, salvando-os. Segundo, ele julgaria os que não se arrependessem. Quem é que pode fazer isso senão um rei? É o estabelecimento, sinal do estabelecimento do reino de Deus na pessoa de Cristo, irmãos. O rei que viria, que estava ali já nos dias de João Batista, ele, como é que lemos ali no Evangelho de Mateus, capítulo 3, esse rei recolheria o seu trigo no celeiro e queimaria a palha em fogo inextinguível. Quando João Batista estava no cárcere, ele começou a refletir sobre isso. E embora ele visse Jesus recolhendo o trigo, né? Ele não estava percebendo o outro lado da profecia, né? Ele não estava vendo Jesus queimando a palha. E isso fez com que dúvidas surgissem no coração desse homem. E ele então enviou seus seguidores para perguntarem a Jesus: és tu mesmo aquele que estava para vir, ou havemos de esperar algum outro? E Jesus responde citando exatamente as profecias lá do Antigo Testamento, que falam do reino de Deus nele, na pessoa do Messias, né? Que estavam sendo cumpridas no ministério dele. E ele disse então aos emissários de João Batista: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres está sendo pregado o evangelho. Mateus 11, como eu disse, falando de textos, se referindo a textos lá do Velho Testamento. Essas palavras de Jesus implicavam que a primeira etapa havia sido inaugurada já, ou seja, a etapa de Jesus recolher o trigo no celeiro. Mas a segunda fase do seu ministério, o julgamento, né? Jesus queimando a palha em fogo inextinguível, deveria vir futuramente. Então nós temos aqui, irmãos, a menção da primeira vinda do Messias, que deveria ser seguida por uma segunda vinda do Messias, né? Algo que João não havia compreendido ainda claramente. Então, com Jesus, a perspectiva do reino ganha uma outra dimensão, a do reino inaugurado, mas ainda não consumado. E eu gostaria de encerrar hoje aqui, irmãos, fazendo esta conclusão e algumas implicações práticas, né? Vamos lembrar que a Bíblia é substância, é alimento forte, né? Mas ela é para ser assimilada, digerida e vivida no dia a dia das nossas vidas, né? Podemos dizer então que o reino de Deus é o cumprimento da profecia feita lá no Antigo Testamento, antes de Cristo. Na pessoa de Jesus, o Messias, o reino de Deus é estabelecido. Portanto, nas palavras e feitos dele,
nos milagres, nas parábolas dele, no seu ensino, na sua pregação. O reino de Deus estava ativo e presente ali entre os homens. Ainda que discreto, irmãos, o reino de Deus está presente e aguarda o dia que se manifestará plenamente. Você vive como um súdito desse reino? Como cidadão do reino dos céus que já foi inaugurado aqui na terra? Ou você, olhando os acontecimentos à sua volta, tem desanimado? Quem sabe até duvidado que Cristo de fato esteja reinando, não é? Pode ser uma dúvida aí da sua mente e no seu coração. Como é que pode Cristo estar reinando com isso tudo acontecendo? Com essa situação anômala nos envolvendo, nos tirando aqui da nossa zona de conforto? Cristo está de fato reinando? Pode ser que essa dúvida já esteja dominando aí o seu coração e por isso o desânimo. O fato é que Cristo reina. Nós só começamos a estudar sobre isso e você já deve ter percebido a ênfase bíblica nessa questão do reino do Senhor, o reino de Deus. Foi o próprio Cristo que nos ensinou a orar, né? Dizendo, venha cada vez mais o teu reino, ou seja, é fato, o fato é que Cristo reina. O fato é que os propósitos do Senhor estão se estabelecendo um a um. Creia nisso. Você precisa crer nisso. E a cada dia, como eu falei agora, orar ao Senhor dizendo, venha cada vez mais o teu reino, Senhor, sobre a minha vida, sobre este mundo. Vamos então, com isso em mente, buscarmos a Deus agora em oração? E coloque aí diante dos familiares esta questão. Muitas vezes nós pensamos num reino diferente, como os judeus pensaram, não é? Um reino material, um reino terreno, mas o reino do Senhor é espiritual, é o que de fato nunca pode ser destruído, é um reino eterno. Cristo é o nosso rei. Então, ao cantar sobre ele como nosso rei, ao falar sobre isso, que nós possamos falar como verdadeiros súditos do reino de Deus. Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo estudo. Você então agora esteja em oração com a sua família. Abraço, irmão e irmã.